deste culto que Ele recebe, que é a nossa adoração. Senhor, nós queremos Te dar toda a glória, toda a honra. Nós pedimos para que Teu nome seja glorificado. Pai, eu oro para que Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar e para que Teu reino venha se manifestar nessa noite, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o que está no Teu coração. Libera sobre todos nós nessa noite. Nós nos conectamos com Teu Espírito e através do Espírito nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para receber uma palavra que já estava no Teu coração. Mas antes disso, primeiro Te entregamos e Te damos e rendemos todo o louvor, toda a adoração a Ti, Senhor, porque Tu és santo. Tu és santo e Tu sempre continuarás sendo santo. Nós Te louvamos, Deus. Seja adorado neste lugar. O Senhor que é a estrela deste lugar. O Senhor é o principal, a Tua presença é o mais importante neste lugar. Muito além de um som, de uma pessoa, é o Senhor. Por isso nós rendemos a Ti o nosso coração com toda a glória, Te entregamos a Ti, Senhor. A honra é Tua, Pai. Nós Te agradecemos por essa noite. Obrigado por ter nos dado o privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui abertamente, com liberdade de expressão e poder santificar, glorificar o Teu nome. Por isso, pedimos para que Teu Espírito Santo agora tenha o controle deste culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você poderia dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Você poderia dizer: seja muito bem-vindo à casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos rumo à conclusão dos 21 dias de jejum e oração. E o Senhor já tem feito coisas extraordinárias esses últimos dias. E temos ouvido e tantos testemunhos Deus fazendo e hoje não será diferente. Amém? Queria que você pudesse me acompanhar no primeiro livro de Samuel, capítulo número 10. E eu quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Aos nossos pastores, que eles provavelmente estão nos assistindo, pastor Jackson, pastor Akemi, muitíssimo obrigado por nos impulsionarem, ao pastor Paulo, pastora Marta, de todo o meu coração, aos meus amigos, pastores, a minha esposa, muitas graças. Capítulo número 10 do livro 1 de Samuel, versículo 1 e 2, nós vamos ler juntos aqui na tela para entendermos o que Deus ministrou ao meu coração. No primeiro versículo vai dizer que Samuel pegou um vaso de azeite. Alguém poderia repetir: vaso de azeite? E o derramou sobre a cabeça de Saul. Sobre quem? Cabeça de Saul. E então ele o beijou e diz: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrarás 2 homens. Quantos homens?
E eles estarão junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. E eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: o que posso fazer por meu filho? Pode tomar o seu assento. Todas as vezes que Deus, Ele prepara um homem para um propósito específico, todas as vezes que Deus escolhe alguém, chama alguém, Ele vai fazer que essa pessoa primeiro passe por alguns processos para poder assim ficar disponível, habilitado para cumprir o propósito pelo qual ele foi escolhido. E assim foi com Saul. Nós já ouvimos que Deus trabalhou na identidade dele, Deus trabalha na paternidade dele, Deus trabalha na confiança dele, Deus trabalha na vida de Saul durante esse processo de sair da casa do seu pai até o encontro com o profeta. E então nesses processos ele vai aprendendo vários princípios e ele vai sendo ensinado, e o que Deus tinha para ele, precisava ele ser forjado, precisava ele ser trabalhado, precisava ele passar por algumas dores e sofrimentos para que aquilo venha ensinar ele como uma escola para estar pronto para os próximos passos que Deus já tinha para a vida dele. Então chegamos no capítulo número 10 de 1 de Samuel, e aqui agora ele já tem aquele encontro com o profeta, ele já meio que entendeu o que Deus tinha para a vida dele, mas ele ainda estava a um passo de cumprir o primeiro passo rumo ao destino que Deus já tinha preparado para a vida dele. E agora Samuel, ele se encontra nessa posição de ungir a Saul. E então ele vai pegar o vaso de azeite e vai derramar sobre a cabeça de Saul. E nesse derramar do azeite, existem algumas coisas, tem algumas coisas que acontecem nesse período de ser ungido para cumprir o propósito. E foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração: ungido para cumprir o propósito. Você poderia repetir comigo: ungido para cumprir o propósito. Nós nunca vamos ter a capacidade e habilidade de cumprir o propósito sem a unção do Senhor. O propósito de Deus, ele nunca estará tão próximo de nós como para nós dizermos: eu consigo fazê-lo com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias habilidades. O que Deus prepara para todos nós, ele meio que fica de numa realidade longe da gente, mas através da unção que Ele derrama na nossa vida, nós somos aptos de fazê-lo. Então agora Saul começa a derramar o azeite sobre a cabeça de Saul. Saul agora, sem entender o que está sendo feito sobre ele, esse momento de ser ungido, 3 coisas importantes acontecem na vida de Saul. Quantas coisas? 3. A primeira coisa que acontece quando Saul está sendo ungido é que a unção que está sendo derramada sobre ele é um sinal de uma eleição divina. A unção e o azeite é um sinal de que ele está sendo separado por Deus para algo diferente. Porque Deus, Ele não vai chamar alguém com todas as qualificações. Geralmente Deus, Ele vai pegar um Saul que não sabe nem a identidade dele, porque Saul nunca saiu procurando o reinado, mas o reinado ficou procurando Saul.
Saul não saiu da sua casa em procura da unção, mas a unção foi atrás de Saul. Saul não saiu procurando o governo, mas o governo procurou e foi atrás de Saul, porque todas as vezes que Deus prepara alguém para levar a um propósito, cujo qual é muito longe da realidade que ele está vivendo, ele vai primeiro derramar uma unção para capacitá-lo. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Deus vai pegar o azeite e a unção será derramada na tua cabeça nessa noite. Porque a unção de Deus é o que nos capacita para cumprir o que Ele nos pediu. Você nunca vai poder fazer o propósito de Deus e no final do dia chegar dizendo: foi mais um dia de trabalho. Porque nunca tem a ver com a tua capacidade, a minha capacidade, a nossa capacidade. Sempre tem a ver com a unção e a graça dEle. Então eu nunca poderei dizer para Deus: Deus, eu consigo fazer com meus próprios braços, eu consigo fazer com a minha habilidade. Porque não é sobre o que eu consigo, é sobre o que Ele consegue através de mim, pela graça e pela unção que Ele derrama na minha e na vossa vida. Então eu queria profetizar já de começo, nessa noite, que a unção de Deus vai ser derramada na tua hora. A unção de Deus vai ser derramada na tua cabeça, e vai ser a unção que vai te capacitar a cumprir os propósitos pelo qual Ele te chamou. Saul agora está recebendo uma unção. Saul não saiu procurando o reino procurou ele. Saul não saiu procurando o reinado procurou ele. Porque todas as vezes que a unção é derramada sobre as nossas cabeças, não é a gente que irá atrás das coisas, mas serão as coisas que irão atrás da gente. Todas as bênçãos que Deus já tem preparado para a tua vida, para a minha vida, já estão dispostas. Só falta você ser ungido para atraí-las. Porque unção é um sinal de atração. A unção vai fazer que aquilo que um dia estava longe demais, agora você receba de graça. A unção vai fazer que as portas que você nunca conseguiu passar por elas, agora essas portas virão até você e pedirão para você passar por elas. A unção vai fazer aquilo que você nunca foi capaz de fazer, a hora chegará nas tuas mãos como se você fosse o mais qualificado. A unção é um sinal de Deus. É uma unção divina que Ele separa para alguém que está sendo separado. Segundo, a unção representa o apoio de Deus. A unção representa o apoio. Zacarias 4:6 vai dizer: porque não é pelo teu poder e não é pela força humana, mas sim pelo Espírito dEle. Todas as vezes que Deus separa alguém para cumprir um propósito, Ele vai apoiar a pessoa através da sua unção, porque a sua unção representa o apoio de Deus. O apoio de Deus, o que Deus começa contigo, Ele se encarrega de terminá-lo. O que Deus começou na tua vida, será Ele que vai concluí-lo. O que Deus já começou, Ele vai concluí-lo. Não é se vai, não é como Ele vai e ponto. A unção é um sinal que Deus está contigo. Reinhard Bonnke, o fundador de Christ for All Nations, ele sentiu o chamado de Deus para evangelizar a África, quando era ainda muito jovem. Mas no início, nas suas campanhas eram muito pequenas, e ele começou a sentir que ele não tinha esse chamado evangelístico. Mas passando o tempo, Deus abriu portas para que ele pregasse para multidões de milhões de pessoas, e seu ministério já registrou mais de 79 milhões de conversões para o cristianismo. Não é porque os começos são pequenos que o propósito não é grande.
Não é porque hoje você está fazendo algo para 5, para 10, que amanhã você não estará fazendo para centenas ou milhares. Porque o que Ele tem para você é crescente, Ele vai avançando, cada vez é maior. Porque a unção expande, a unção faz você crescer. A unção que Deus já derramou sobre a tua vida vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Hoje você está num lugar que você conhece, amanhã é desconhecido. Amanhã é lugares que você terá que só confiar nele e na unção que Ele depositou na tua vida para cumprir o propósito. Por onde você for, Ele será contigo. A unção que Ele derrama, Ele apoia, Ele vai dar todo o resguardo, o respaldo suficiente para você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. A terceira coisa que acontece quando Ele derrama a unção, Ele o demonstra com sinais. Ele demonstra com confirmações. Ele não precisa confirmar, Ele não precisa afirmar, mas Ele faz questão de que você saiba que Ele te chamou e que você está sendo afirmado, confirmado, e que teu chamado está sendo respaldado pelos sinais que Ele está te dando. A Bíblia vai dizer que quando Ele está sendo ungido, o profeta chega perto dele e dá um beijo. Ele dá um beijo. Ele dá um beijo. Qual era a necessidade desse beijo em Saul? Você já parou para pensar por que beijou ele? Aliás, se ele estava cheio de azeite, beijá-lo com azeite, aí o lábio depois fica tudo, sabe? Para que dar um beijo nele? Aí eu comecei a pensar, Saul estava sozinho. Tudo que tinha significado na vida dele até então sempre foi dentro de casa, mas agora ele recebe o propósito, ele recebe chamado, ele recebe identidade, ele recebe um destino. E nessas horas, ele não tinha ninguém junto com ele. Os pais não estavam perto, família não tinha por perto. Ele não tinha ninguém por perto, só o servo. Então aquele beijo de Samuel para ele era Deus dizendo para ele: talvez pai não esteja contigo, talvez mãe não esteja contigo, talvez família não esteja contigo, talvez aqueles seres que você gostaria que estivessem presentes nesse momento não estão, mas eu nunca deixei de estar contigo. Deus vai fazer questão de mostrar sinais para a tua vida. Todas as vezes que Ele te chamar para algo, Ele vai demonstrar sinais. Faz assim, Deus vai dar um beijo. Não, mas faz assim, Deus vai me mandar um beijo. Talvez não seja literal, mas Deus vai mandar sinais. Acredite, Deus vai mandar sinais. Quando Ele chama, Ele confirma, Ele manda sinais. E nós gostamos de pedir sinais para Ele. Nós amamos pedir confirmações para Deus. Deus confirma, se for da tua vontade, que um anjo desça. E quando o anjo desce, você ainda duvida. Deus manda um sinal, aí o sinal cai na tua cabeça e você ainda duvida. Deus está dizendo: se eu chamo, eu confirmo. Se eu chamo, eu confirmo. Se eu separo, eu mando sinais. Eu abro o mar, eu vou mudar as montanhas, eu vou fazer o que for necessário. Mas quando eu chamo alguém, haverá sinais. Haverá sinais. Avisa o inimigo: os sinais estão chegando na minha vida. Avisa Satanás, se murió el diablo. Avisa Satanás que os sinais estão chegando. Deus me chamou, eu sou chamado, eu fui separado. Os sinais, quando Jesus está se batizando, o que Deus faz?
abre os céus, e uma pomba desce sobre ele. Sinais. Todas as vezes que Deus separa, Ele vai mandar sinais. Quando Billy Graham começou seu ministério, ele duvidou do seu chamado. E em um retiro de oração com seus amigos, ele se colocou de joelhos e ele disse para Deus: Deus, eu vou confiar que a tua palavra é verdadeira. E se o Senhor me chamou, o Senhor terá que dar sinais, mandar sinais. Pouco depois, a sua primeira cruzada evangelística em Los Angeles, sem ser muito conhecido, atraiu milhares de pessoas. E Deus confirmou que o havia ungido como evangelista mundial. Haverá sinais. Haverá sinais. Fala para a pessoa que está ao teu lado: haverá sinais. Fala, não fique com inveja se Deus me mandar um beijo, não. Samuel ungindo ele agora, Deus confirmando os passos do homem, mandando sinais, confirmando o chamado, afirmando identidade, dizendo para ele: tu és meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Deus, Ele é especialista em confirmar chamados, afirmar identidades e mostrar sinais para os ungidos do Senhor. Quando ele está sendo ungido, dá um beijo e fala para ele: vai, chegou a hora. Chegou a hora de dar o primeiro passo rumo até o destino. O que você tem que você não tinha antes? Unção. O que aconteceu na tua vida? Eu estou pingando de azeite. Mas o que isso vai mudar? Muda tudo. Porque aquilo que eu não tinha capacidade de fazer, agora com a graça e a unção dele, tudo é possível. Então o profeta diz: agora vai, e no teu caminho você encontrará 2 homens. E nesse encontro você vai aprender algumas coisas que ainda estão pendentes na tua vida. E esses 2 homens que você vai encontrar, eles estarão junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim. E eles vão falar para você que teu pai encontrou as jumentas e ele não está mais preocupado com as jumentas, mas com vocês. E nessa hora, Deus confirmará algo no teu coração. Então Saul agora sai atrás do seu chamado e ele vai caminhando. E ele vai encontrar agora no túmulo de Raquel, junto a esse túmulo, 2 homens. E eu fiquei pensando: o que tem a ver o túmulo de Raquel, esses 2 homens, o que tem a ver? E Deus me fez lembrar que Saul era de qual tribo? Saul era da tribo de Benjamim. Raquel foi mais de quem? Mais de Benjamim. Saul era Benjamim. Ela era da tribo de Benjamim. Agora Deus chama ele para ir no túmulo de Raquel, um lugar de memória e legado. Vai para o túmulo, você encontrará 2 homens. E quando ele chega no túmulo, ele fala com os homens. E no lugar do túmulo de Raquel, ele começa a lembrar as memórias de quando o pai dele levou ele para aquele lugar. E ele diz: foi aqui que os nossos antepassados sepultaram Raquel, a mãe do pai da tribo de Benjamim. E nesse lugar que ela morreu, é aqui que ela morre, e é aqui que nasce a tribo de Benjamim.
E Deus falou comigo: toda vez que você é ungido no lugar que para muitos foi o lugar de morte, para você será o começo de uma nova história. No lugar que muitos lembram, para muitos é tristeza, para você será alegria, porque será a primeira confirmação de que Deus está firmando teus passos rumo ao teu destino. Muita gente diz que a Europa é a sepultura dos ministros. Muita gente diz que a Europa é sepultura de missionários. Mas Deus está dizendo: Europa será conhecido pelo lugar da tua felicidade, aonde o teu ministério começa. No lugar da morte, Deus trará alegria. No lugar da tristeza, Deus vai te dar a unção para mudar a história do teu destino. Se até ali a tua família viveu tristeza, viveu morte, pela graça e a unção de Deus, virará agora o teu novo propósito. Avisa alguém que está do seu lado: a partir de hoje, este lugar virará meu lugar de propósito, e não mais de morte, não mais de perca. Eu vim falar com pessoas que saíram do seu país e vieram para a Inglaterra achando que o seu ministério tinha morto. Eu quero falar com homens e mulheres nessa noite que hoje estão dispostos a dizer para Deus: Deus, faz este lugar frio, cinza, diferente, o meu lugar de propósito. Através da unção, Deus vai começar a mudar os teus lugares de tristeza por lugares de alegria. Eu queria profetizar na tua vida: não é o teu lugar de sepulcro, não é teu túmulo, não é o lugar que traz tristeza, agora será o lugar favorito, porque vai te lembrar o primeiro passo que você deu rumo ao seu propósito. Eu vim falar com alguém e profetizar para alguém: a unção de Deus nessa noite vai mudar geografias, vai mudar passados, vai mudar sentimentos, vai mudar propósitos, vai trazer à vida aquilo que estava morto, ministérios mortos, dons mortos, chamados mortos. Deus hoje te chama para que a unção na tua vida abra a sepultura e diga: vem para fora, vem para fora, vem para fora. Esse som não vai parar, e a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo. No lugar da tua tristeza, agora vai dizer: o Senhor é santo. No lugar onde você achou que ia se perder, agora será o lugar que Deus te encontra. E esse lugar agora vira o teu lugar, que você diz para Deus: nesse lugar eu vou cantar. É nesse lugar que agora eu vou chamar a existência tudo que eu tinha perdido, tudo que o inimigo tinha roubado, tudo que eu perdi por estar caminhando sem a tua unção, sem a tua graça, sem confiar na tua palavra. Eu queria ouvir pelo menos duas pessoas que possam dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Esse som não vai parar, e a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo. E a igreja vai cantar com os anjos sem Eu vim falar para o teu espírito, eu vim provocar a tua fé,
Eu vim provocar os limites do teu chamado. Eu vim colocar o teu modo de sobrevivência para fora, para que você possa sair e dizer: é aqui que Deus me chamou, e será a sua bênção que vai me perseguir, serão as portas que se abrirão para mim, serão a é a unção que vai fazer toda a diferença. É o que vai te fazer sobressair dos melhores. Tem muitos melhores. Tem gente que pode fazer melhor. Tem gente que tem mais eloquência. Tem gente que fala melhor. Tem gente que poderia falar muito melhor. Mas o que te diferencia é a unção que Ele derrama. Essa unção te abençoa, te separa, te aponta, te capacita e te faz sobressair. Eu vim chamar alguém aqui para sair do sepulcro. Inglaterra, Londres será o teu lugar favorito. Pastor, mas faz muito frio. Mas quem está quente não passa frio. Pastor, mas não, mas quem é ungido não se importa com isso. Ele vai derramar, Ele vai derramar. Ele vai derramar e Ele vai confirmar o teu chamado. Haverá sinais, haverá maravilhas, haverá alterações de números, haverá o que Deus já preparou para esse tempo, para essa temporada. Eu quero ser profeta na tua vida, e eu quero profetizar sinais, maravilhas, prodígios. Deus vai confirmar o teu chamado. Deus vai confirmar o teu chamado. Pastor, mas eu não sei falar inglês. Não interessa. Eles vão te entender de qualquer maneira. Vai ser o Espírito Santo que vai traduzir. Vai ser a tua unção que vai fazer eles entender. Pastor, mas eu não consigo. Ninguém te diz que você conseguiria. É a graça, é a unção que te capacita. Deus confirma o chamado nos momentos de incerteza. É Deus que chama quando tudo parece estar em contra da gente. É Deus que vai apontar quando todo mundo diz que não dá. Rick Warren, o pastor da igreja Saddleback e autor da Vida com Propósitos, ele enfrentou uma crise profunda antes de começar o seu ministério. Ele não tinha dinheiro e não sabia por onde plantar a sua igreja, e ele se sentia muito inseguro. Mas Deus utilizou ungidos importantes para confirmar que ele deveria começar na Califórnia, e hoje a sua igreja alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. É nos lugares, nos momentos de mais incerteza, é nos lugares do deserto que você está sozinho, que Deus ele vai fazer de tudo para que você seja confirmado. Saul, no capítulo número 9, ele fala para o seu criado que ele já não tinha mais provisão, ele não tinha mais comida, ele não tinha mais dinheiro para o resto do caminho. Depois que ele é chamado, depois que ele é ungido, o profeta manda ele embora. E agora, ele não tem dinheiro e ele não tem comida. E aí que eu fico pensando, como é possível, sendo alguém rico, tendo tudo, agora não tem nada, tendo tudo e agora não tendo nada. E aí o profeta diz: quando você encontrar os dois homens, eles vão falar algo para ti, mas depois de falar algo, eles terão nas mãos 5 pães, e dos 5, eles vão te dar 3, e eles vão ficar com 2. Era mais uma vez Deus confirmando o chamado através de uma provisão divina.
eu quero declarar sobre a tua vida, que mesmo que você não tenha nada, mas embora você está cumprindo o propósito, que mesmo que apareça que a conta está até em negativo, mas você está cumprindo o propósito, o meu Deus, o teu Deus, Ele vai fazer de tudo para confirmar o teu chamado. E se isso significa uma intervenção, provisão divina na tua vida, pois assim será, mas Ele não vai te desamparar. Eu quero profetizar na tua vida, que teu propósito será firmado e confirmado por provisão divina, porque não é sobre você, é para te lembrar que você precisa só confiar nele, e Ele vai dar a provisão necessária. Ele vai te lembrar: você tinha tudo, mas não tem nada. Teu pai tem tudo, mas agora você não tem nada. Mas comigo nunca vai te faltar o pão diário da tua vida. Nunca faltará o pão diário na tua mesa. Nunca faltará o sinal para te dizer: você foi chamado, separado. Urama e comanda surabrai. Deus, Ele vai te ungir nessa noite. Ele vai derramar essa noite. Ele vai derramar e Ele vai começar a manifestar os sinais na tua vida. Por isso eu queria te provocar nessa noite a confiar nele. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber quem Ele é na tua vida. E Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se você puder ficar em pé, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Saul saiu procurando os animais do seu pai. Agora Saul voltando, ungido, separado, encontra os dois homens. Os dois homens entregam para ele uma palavra, o pão, e agora ele continua caminhando. E agora ele se encontra com os estudantes da escola dos profetas. Os estudantes tinham acabado de descer do monte. E lá em cima, Joséfo diz que eles, antes de entrar nesse mover profético, eles começavam as reuniões deles com uma adoração profunda. E nessa adoração profunda, o Espírito de Deus descia sobre eles e eles começavam a profetizar. E na hora que eles começam a profetizar, eles descem do monte. E enquanto eles estão descendo do monte, Saul está de novo agora rumo ao monte e se encontra com os profetas. E a Bíblia diz que ele entra no meio deles, e agora aquele que é rei, que é separado, ungido, que não conhecia nem quem era o profeta Samuel, se encontra no meio dos profetas profetizando. É isso que a unção faz. Transforma alguém que nem conhecia o profeta e agora o coloca no meio dos profetas profetizando. Porque não importa o teu passado, não importa o que aconteceu até esse momento, o que importa é que nesse momento você foi ungido para um novo tempo.
não é o que você não fez ou deixou de fazer ou fez demais no teu passado, é o que você agora vai ser capaz de fazer com a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Você decide o caminho, você decide os teus passos, a unção estará sobre ti, é você que decide para onde você vai. Saul decidiu ir rumo aos profetas, Saul decidiu caminhar rumo aos profetas, porque quando ele chega no meio deles, ele começa a profetizar. Eu sei que tem alguém aqui com um chamado, eu sei que tem profeta aqui, eu sei que tem alguns profetas aqui, eu sei que tem alguns profetas aqui, mas também sei que tem gente aqui que veio nessa noite para se ajuntar com os profetas desta casa, para sair desta casa profetizando, profetizando, profetizando. Os profetas, eles se preparavam no topo da montanha Betel, num lugar onde Deus habita, cantando com louvores, com muita música. Os estudiosos vão dizer que quando os profetas subiam para o monte, as pessoas, pastor Paulo, já sabiam que iria ter muito barulho. Eles já sabiam, os profetas estão subindo, se preparam porque vai ter barulho, vai ter muito barulho, vai ter bagunça lá em cima. É por isso que muitos estudiosos, eles dizem que o mover pentecostal veio desses profetas, no barulho, do louvor, do som, das línguas, das orações, de alguém profetizando, alguém cantando, alguém orando. E nesse barulho, os profetas se preparavam para começar a profetizar. Eu queria que dois profetas, que duas pessoas, que dois homens ou duas mulheres nessa noite se possam juntar conosco para fazer um barulho santo, que a gente possa fazer um barulho santo. É uma preparação, é uma preparação, é uma preparação, porque na hora de descer, a gente descerá profetizando. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Se tem um profeta que poderia abrir a sua boca e